Sítio Monte Florido, dia 4/8/2015. Essa é a entrada principal, com um portão de grade, onde a metragem do sítio é de 220 mil metros quadrados. É possuidor de mais de 3 minas, então não há nenhum tipo de problema de água e com uma vasta área de aproveitamento de terra. Poderemos ver que logo próximo ao final aqui da estrada, no início do sítio, há um ponto final de um micro-ônibus logo aqui embaixo. Então qualquer deslocamento há um micro-ônibus que vem do centro da cidade até aqui, que de carro ocorre o deslocamento num prazo máximo de 15 minutos a partir do obelisco, que é o ponto central da cidade de Petrópolis. Ao caminhar pelo sítio, podemos verificar, com referência à sua extensão territorial, bem como alguns imóveis, ou seja, casas do seu interior como caseiros. Uma casa, logo na sua parte inicial, fazendo uma aproximação de quem entra à esquerda. E outra casa de aproximação de quem entra à direita. O primeiro imóvel de acesso à direita é este caminho que estamos passando agora. Como podem ver, uma casa ampla, com diversos cômodos e com uma boa área de terreno ao redor. Então, o primeiro acesso para a primeira casa de quem entra à direita. Todas estas pedras foram colocadas, essas lajotas, a partir da própria pedreira que existe dentro do imóvel. Então tudo que vocês verão no chão são pedras elaboradas, esculpidas a partir do próprio imóvel. Dando continuidade, aqui é o acesso para o segundo imóvel, que iremos observar a partir da entrada do sítio à esquerda. Esse é o segundo imóvel. Lembrando que toda a parte de água é do próprio sítio, que serve de prestação de serviços, não só para os integrantes que aqui se encontram, como também para a comunidade abaixo. Vamos dar continuidade à nossa caminhada até o ponto principal. Dando continuidade à subida do sítio,
podemos reparar o que eu havia feito comentário dos paralelepípedos, inclusive, colocados no imóvel. Mais à frente, nós temos aqui um dos pontos de mina. Como podem ver, que serve de abastecimento também para esta outra caixa d'água e que dá atendimento para os imóveis da parte interna do sítio. Dando prosseguimento à nossa caminhada, mais à frente iremos nos deparar com um prédio. Dando prosseguimento ao nosso caminho, nos deparamos com este prédio. Este prédio, ele foi montado com o objetivo inicial de ser um hospital. Então iremos reparar no seu interior 75 suítes, com capacidade a princípio para 2 leitos. Então uma suíte com banheiro e no alto um helioporto e com uma área de restaurante e uma área de lavanderia. Vocês podem ver que está no esqueleto, mas na realidade o primeiro andar deste prédio, todo ele, estava já preparado, com os banheiros azulejados, granito, mas infelizmente por vândalos acabou tomando conta e usurpando do que não lhes pertenciam. Essa parte de baixo aqui é que seria uma área de estacionamento. Vocês podem reparar que ainda tem resquícios ainda de pastilhas usadas no imóvel. Como podem reparar, o prédio ele foi programado para 2 áreas de fosso a fim de ter um elevador, teria uma escada e uma rampa. Com isso daríamos acesso aos 4 andares deste prédio. Vocês podem reparar que cada estrutura dessa foi montada com uma capacidade para 2 leitos, uma varanda, um banheiro. Esta coluna aqui serviria de divisória para outro cômodo, que seria outro banheiro, uma varanda e mais 2 leitos. Estruturalmente o prédio está em condições, não há nenhum abalo, nenhum risco de queda, podendo ser aproveitado para diversos fins, desde parte voltada para um pronto atendimento médico, assim como para internações, para tratamento de toxicômanos e por aí afora. Estaremos verificando que essa estrutura possui já pré-definida espaço para 150 leitos, desafogando assim o nosso sistema único de saúde, se por acaso for utilizado para este fim. Aqui ainda são resquícios do material adquirido para fins de elevadores. Podem reparar que quanto o vandalismo acometeu aqui por falta de presença dos proprietários. Então, é uma pena uma estrutura desta
estar em condições de uso. Vocês podem ver que tem tubulação para vaso sanitário, tudo já pré-programado. A distância desses 15 minutos do centro da cidade e a paz e a quietude que nós podemos vivenciar aqui são inigualáveis. Contato íntimo com a natureza e podendo desfrutar de belíssimas paisagens, como veremos à frente. Vamos dar continuidade subindo a rampa, ou se quiséssemos a escada, mas vamos pela rampa. Assim poderemos acompanhar o processo de crescimento deste imóvel com a belíssima paisagem em seu topo. O segundo andar, no mesmo sistema do primeiro, com diversas montagens de suíte, precisando de apenas acabamento final. À sua direita seria a estrada que estaríamos dando continuidade. Podem reparar que à esquerda tem um outro trajeto, que seria o contorno do prédio para a retomada do acesso inicial para o sítio. Então, este prédio foi montado com a possibilidade de um acesso pela frente e um retorno pela sua parte posterior. Aqui nós estamos já no terceiro andar, no mesmo continuidade das suítes. Ao findar deste caminho, essa parte aberta no fundo é onde deveria estar o segundo elevador, compreendendo então a fachada lateral, tendo elevadores de ambos os lados. Nesta área, em anexo, é uma área que seria o correspondente à área de lavanderia, que poderia atender ao segmento que fosse utilizado do prédio para um hotel, para uma casa de repouso, ou mesmo para uma recreação de final de semana para a família, que porventura viessem fazer uso. E assim teria a lavanderia que atendesse todo o sistema do prédio. Este daqui seria o quarto andar, no mesmo sistema das suítes que foram faladas anteriormente, e aqui na parte de cima seria a parte do refeitório, destinada aos usuários. Aqui nós podemos nos deparar com um terceiro imóvel, que na realidade são duas casas próximas, que serviriam também de assistência. Então é o terceiro imóvel no interior do sítio que estamos presenciando, além do prédio. Agora vamos para a última parte do prédio, que é a cobertura. Aqui é a área destinada ao helioporto. Neste andar é onde nós podemos ter uma vista panorâmica da área de Cascatinha, em Petrópolis, bem como da área que seria a pista de esqui antiga. Podemos verificar a possibilidade deste helioporto de estender uma passarela para o morro, dando prosseguimento ao imóvel em faixas horizontais para o topo do morro. Isso seria a parte do terraço. Aqui nós temos, como eu havia dito, as duas casas e uma terceira casa, a retaguarda. Casa simples, mas casas com banheiro, com cômodos, podendo ser utilizado de diversas maneiras.
O sítio, nesta área desses 220 mil metros quadrados, ele na realidade é um vale, aonde o acesso pela Estrada da Saudade e faz divisa na sua retaguarda com a fábrica para o lado da Barão do Rio Branco. Como eu havia dito, esta área daqui podendo ser ocupada como área de refeitório e esta parte de baixo como área de lavanderia. Uma outra tomada do prédio e aqui uma melhor visualização daquele terceiro anexo de casas a partir da entrada do sítio. Um acesso para este segmento, dando continuidade é o jacu que passou aqui agora. Isso é uma área que tem um outro imóvel, então seria o quarto imóvel, sendo que o de número 3 e esse de número 4 estão próximos, como podem verificar. Lembro que o sítio possui uma área de preservação ambiental. Vocês podem verificar os jacus. Aqui nós podemos visualizar esquilos, jacus. Nós temos diversas áreas frutíferas como pêssego, desde ameixa. Então é uma maravilha para os animais. Dando continuidade à nossa caminhada. Aqui o acesso para as casas, como eu havia dito já anteriormente. E aqui continuaremos até a casa principal. Dando prosseguimento. Nos aproximamos agora da casa principal, dando acesso, chegando assim à casa principal. Nesta casa ela apresenta 3 quartos, 2 salas, um banheiro, cozinha e em parte, em anexo, vocês verão aqui com referência a áreas de estacionamento. Então nós temos aqui a área de estacionamento. Em cima é um outro prédio, esse é anexo à casa principal, que nós temos aqui cerca de 5 suítes e no último andar um salão amplo que serviria para reuniões, festas. Logo à frente da casa principal nós temos essa área que poderia ser ocupada, são 2 platôs, um platô que poderia se transformar em diversas áreas de recreação, desde campo de futebol society, e uma outra área extensa com mais um outro imóvel dentro da área do sítio. Então, com este imóvel, além da sede, nós teríamos esse seria o 7º imóvel, como nós iremos ver mais à frente. Aqui uma filmagem ao redor da casa. Áreas de hortênsia. E vamos seguir para ao redor da casa. Aqui é uma área de piscina natural. Aqui ainda é a continuação do jardim ao redor da casa principal.
Esse barulho ao fundo é a água sendo despejada em uma das minas para dentro da piscina. Poderemos verificar alguns peixes no interior da piscina. Aqui é a área da piscina, aqui à frente, vocês estão vendo esse córrego, que é o excesso de água que passa por cima da piscina e segue para baixo, que é água que acaba se perdendo. Logo abaixo nós temos uma área liberada, uma ponte. Há a possibilidade de aproveitamento desta água em diversas represas para baixo da sede principal, fazendo assim criadouro de peixes, de camarão, que houvesse interesse. Morreu tudo. Não joga muito distante, não. Daí tem. É mais perto? Uhum. Eles vão se chegando aos poucos para poderem se alimentar. Ah? Uma outra tomada da casa principal e do prédio em anexo da sede. Iremos ter um acesso agora a uma escadinha para uma área de um bosque logo acima. Uma outra tomada. Caixa d'água que alimenta a casa. E aqui uma área de bosque, onde já foram realizados alguns churrascos, com mesa extensa, que serviria para a área perfeita de reuniões familiares. Podem reparar que é uma área extensa. Isso daqui é um córrego, onde essa mangueira é um dos pontos de captação da água de mina que nós fizemos para facilitar o escoamento, levando até uma outra caixa d'água. Só que essa se estende para baixo, aproximadamente cerca de uns 3 metros. Aqui uma outra tomada de outro ângulo para uma caixa d'água. E aqui um caminho que dará acesso também
a esta parte de cima do prédio em anexo, que seria a parte do salão de festas. O sítio vai, de um lado, vai até o cume, o pico deste morro, fazendo divisa com a ampla do outro lado. Uma vista do prédio em relação à piscina. Isso aqui é uma área de canil. O bosque lá acima. E aqui, o terceiro andar do prédio em anexo, que serviria para um salão de festas, conforme havia dito anteriormente. A área que seria destinada à possibilidade de campo, e aqui a extensão do outro platô, conforme relatado. E aqui daremos continuidade à nossa caminhada. Isso dali é uma casa em anexo em parte de baixo, que serviria para uma casa de empregada também. Um arremate lá. Mas só foi um dia só. Que eu tava com outro serviço, aí tive que ir outro. Aqui é a nossa árvore de Natal. Vocês podem reparar o tamanho dela, né? E continua crescendo. Nós iremos mais à frente para conhecê-la de perto. Vamos agora conhecer a casa principal por dentro. Se ele rebrotar, é porque é galho. A gente arrisca o galho dela e planta. Mas e aquelas alélias? Cozinha. As alélias, quando eu cheguei, não tinha nada. Eu sei que a natureza é incrível. Nós limpamos ela. Entrando na casa principal, nos deparamos com uma sala, uma lareira que dá tanto para um lado quanto para a varanda, como iremos ver à frente. Aqui nós temos um quarto, outro quarto, sendo que esta parte interna dá a possibilidade de um outro quarto. Então, 2, 3. Estilo rústico a casa, estendendo para uma área na varanda. Aqui é uma área de closet, com armários. E aqui o banheiro
Bom, dando continuidade à nossa caminhada, nos estendemos agora para outra parte do sítio, como eu havia dito, aquele imóvel, sétimo imóvel esse dali, com uma área de galpão. Como podemos verificar, a extensa área de terreno à nossa frente, possibilitando diversas atividades. Aqui é a área do galpão. E nesse outro via de acesso, aonde está próximo à árvore, o pinheiro, é a área destinada, nós vamos ver a área das vacas. Então, que seria o curral aonde estaria prestando, assim, uma qualidade a mais de produção para dentro do imóvel. Vocês podem reparar que tem um acesso pela esquerda para o curral e um acesso para a direita ao lado do galpão, por onde nós vamos dar continuidade até um outro segmento do sítio. Nosso amiguinho, hein? O galpão visto por trás, o curral, tendo um acesso pela frente e por trás, que possibilita até um veículo ter acesso. Logo aqui atrás do galpão, uma área extensa que poderia ser feita de plantação e mais ali à frente um lago de cimento que seria para criar patos e outros animais. Essa extensão ao longo do caminho, como podemos ver, ela possibilita a passagem até de um veículo. Carro este que daria acesso ao caminhar para chegar no último imóvel de fato do sítio. Ou seja, seria o 8º imóvel dentro do sítio. Uma casa de 2 andares com uma frente maravilhosa e com uma vista perfeita da natureza. Aqui é uma área que também daria caminho para a pedreira. Como eu disse lá no início desta filmagem, todas as pedras que foram colocadas no caminho foram feitas a partir daqui do próprio imóvel. Aqui, como eu havia dito, um veículo para passar para ir para o 8º imóvel, mas também um outro caminho que desce com destino até o chiqueiro, onde dá perfeitamente cerca de 8 baias, e aí fazendo uma criação de suínos e podendo assim obter maior recursos de produtividade do sítio. O curral, um outro ângulo de visão agora frontal.
aqui uma área de canil. E o 8º imóvel, conforme havíamos dito anterior. Como eu havia dito, o acesso dá perfeitamente do carro até este imóvel final do sítio Monte Florido. Esse nome se deve exatamente à capacidade que este terreno possibilitou de hortênsias e outras flores ao longo de sua existência. Então, o acesso ao chiqueiro, o acesso para a 8ª casa, a área atrás do galpão e o acesso agora que iremos para o curral. O curral vamos entrar aqui que há condições de separação aqui para os animais. Então aqui nós teríamos 4 divisórias, 4 áreas de baia. Aqui um cômodo anexo para ração e outros equipamentos necessários. Coisa aqui, será que eles se tocaram para ver se tinha coisa aqui do lado? Com isso, essa filmagem não traduz a paz e a tranquilidade nesse santuário ecológico chamado Sítio Monte Florido, que com certeza Deus está presente nos animais que aqui existem, assim como toda a natureza que nos cerca. Vocês podem reparar a paz e a quietude a 15 minutos do centro da cidade. Agradeço a atenção dispensada e estaremos à disposição para a visita quando desejarem.